compartilhar com os irmãos um texto muito bom, fortíssimo esse texto, eu gosto demais dele, porque ele fala de algumas coisas que nós falamos em fazer, mas não praticamos. Esse texto é um exemplo fantástico de como Jesus via as pessoas, de como ele olha e vê as nações. Permanentemente nós falamos sobre a evangelização das nações. Por que a igreja precisa permanentemente pregar sobre as nações? A razão é simples, para que Jesus venha. O que a palavra de Deus diz lá em Mateus? Que quando todas as nações tiverem ouvido, o que vai acontecer? A trombeta vai tocar e Jesus vai vir sobre as nuvens. É a única missão da igreja, é pregar o evangelho, é dar testemunha, falar de Jesus. Por quê? Porque quando todas as pessoas em todas as nações tiverem ouvido, acabou o tempo. Não haverá mais tempo. Não adianta correr, não adianta vai procurar a igreja vai estar fechada. Não vai ter mais ninguém. Não vão ter pregadores. Acabou, pastor, acabou. Não vai ter mais o que qualquer pastor fazer na terra. Eles não vão ter missionários. Não vai precisar mais de nada disso. Por quê? Porque quando a igreja subir, quando ela estiver indo ao encontro de Jesus, só vai ter uma coisa, adoração. Nós só vamos adorar, nós só vamos desfrutar da presença. Mas enquanto isso não acontece, a missão, a minha, sua, nossa missão é pregar, é dar testemunho para as pessoas, né? E como é que a gente prega e dá testemunhos? Se comportando, né? Tendo vida, mostrando que de fato nós somos filhos do Abba, pela graça e misericórdia, porque nós não merecíamos nada, mas o Abba, por causa da misericórdia do Abba, nós somos filhos, e não somos mais pecadores. Por que não somos mais pecadores? Mas às vezes nós pecamos, mesmo como filhos de Deus, e é por isso que nós já aprendemos o caminho do perdão. Qual é o caminho do perdão? Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para quê? Para nos perdoar os pecados. E mais o quê? Pronto. Resolvemos o problema. Portanto, você não é mais pecador. Você não é mais pecadora. Você agora é filha de Deus. Agora sim, põe aí, João 1, 12. O que está escrito? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não, você não é mais pecador, você agora é filho, filha de Deus. Por qual razão? Por causa da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Então, quando você pecar, porque você é filho, é filha, mas ainda está na carne, e enquanto você estiver na carne, se você não vigiar, você vai pecar, porque o inimigo vai fazer de tudo para tirar você da presença do Pai. E então o que você vai fazer? Não vai continuar no pecado. Presta atenção, não negocie com o pecado. Presta atenção nisso, irmão. O pecado é um mau negócio. Então procura não pecar, mas se pecar, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, confessa. Não fica no pecado não, porque o pecado é o que mesmo? É um mau negócio. Romanos 8,15, olha lá. Porque vocês não receberam o espírito de quê? Escravidão. Vocês receberam, diga assim, eu recebi um espírito de liberdade. Você está liberto do pecado, está liberto de Satanás, você está liberto, está lá, o espírito de escravidão. Para quê? Para viver outra vez com medo, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Pai. Então, fechamos aí essa introdução. Para entrar, Marcos 7, 27, que diz o seguinte: levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Eram terras estrangeiras. Então guarda essa informação agora. Que terras eram essas? De estrangeiras. Então veja só, Tiro e Sidom, terras estrangeiras. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se. Por quê? Uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo. Logo, ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele, de origem Ciro-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos
fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Aparentemente, essa palavra de Jesus parece uma palavra de ofensa, mas não era uma palavra de ofensa. Por que não era uma palavra de ofensa? Porque Jesus estava dizendo o seguinte: eu não vim primeiro para os estrangeiros, eu vim para os judeus. E, portanto, a palavra é dos judeus. A prioridade é dos judeus. O que faço é para os judeus. Ela era o quê? Estrangeira, gentia, Ciro-fenícia. Então parece que Jesus, contra-atacou e até deixou. Não foi isso não. Jesus estava fazendo um teste. É o que ele às vezes faz com você, o que ele às vezes faz comigo, faz com a gente. Um teste para ver até que ponto você aguenta a pressão com essa mulher. Deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu a Jesus: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio não resistiu. Diga assim: o demônio não pode resistir, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse texto. Mais uma vez, abre nossa mente, nosso coração, para entender o que o Senhor deseja que entendamos nesta reunião, nesta mesa de celebração que o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus. Amém. Então, Jesus vinha de uma grande empreitada, atendendo pessoas, cuidando de pessoas, alimentando pessoas com os seus conselhos, com a sua palavra, com as suas orientações, com o seu cuidado. Jesus vinha atendendo essas pessoas, curando, anunciando o reino de Deus por onde ele passava. Mas chegou nas terras de Tiro e Sidom, ele decidiu parar. Para quê? Para fazer aquilo que às vezes a gente não faz. E quando a gente não faz, acaba tendo que fazer por pressão da saúde. Jesus parou para descansar. E quando a gente não faz isso, não aprende com Jesus, a gente paga o preço muito alto. Quantas pessoas aí mantêm um ritmo de vida muito acelerado, Manter um ritmo de vida muito acelerado sem cuidar da saúde não é bom. Jesus estava cansado, chegou lá naquelas terras, o que é que ele fez? Ele parou para descansar. Diz o texto que ele parou para descansar, escolheu a casa de uma pessoa para ficar em off, ficar oculto, ficar sem que ninguém soubesse lá com os discípulos. Mas o que aconteceu? Essa notícia de que Jesus tinha ido lá para a casa dessa pessoa vazou. E aí alguém descobriu. Quando alguém descobriu, contou, compartilhou, colocou lá na rede de contato do WhatsApp e aquilo espalhou. Até que uma pessoa, uma mulher com problemas, e um problema que não era com ela, mas que a atingia, porque quando um filho nosso, uma filha nossa, um neto nosso, uma neta nossa, passa por algum problema, por uma enfermidade ou por alguma situação, o que acontece com a gente? A gente também sofre o mesmo problema. Não é assim? A gente não sofre quando um filho adoece, quando um neto adoece, a gente sofre. Por quê? Porque a gente não quer isso, mas acontece. Como aconteceu com aquela mulher. Ela descobriu que Jesus estava lá. E o que ela fez? Ela foi lá, foi procurar por Jesus. E existem dois detalhes interessantes aqui nesse texto. O primeiro detalhe, porque são dois pontos fundamentais, está no versículo 25. E esse detalhe é importante. Olha só. Logo uma mulher soube que Jesus estava por perto. E segundo o texto, o que é que ela fez? Ela foi procurar Jesus. Ela procurou Jesus. Quem ela procurou? O médico dos médicos. Claro que a gente acredita que a medicina vai ajudar a gente de alguma forma, quando a gente está doente, A gente acredita que os remédios vão fazer efeito. A gente acredita que o nosso corpo vai reagir favoravelmente. Nós acreditamos nisso. Essa é a nossa fé. Mas em quem nós devemos realmente confiar para o milagre acontecer? Naquele que faz o milagre. E o nome dele qual é? Jesus. E foi o que ela fez. Então, o primeiro detalhe desse texto é que ela foi procurar Jesus. Logo ouviu falar a respeito dele e procurou. E o que ela fez? Se ajoelhou aos pés de Jesus. Aqui está um ponto super interessante para a gente, fundamental para que se cumpra a promessa de Deus na nossa vida, para que o milagre aconteça. Segundo detalhe fundamental, o que mais que ela foi fazer? Ela foi pedir ajuda a Jesus. Está aí no versículo. Marcos está dizendo que essa senhora é mãe
tem uma filha e a filha está com uma enfermidade espiritual, ou seja, possuída por um demônio. Por isso, ela vai a quem tem poder, não só para curar fisicamente, mas para libertar. E olha que ela era estrangeira, ela não era judia, mas ela foi procurar Jesus. Para quê? Para pedir socorro. Para que mais? Foi procurar Jesus porque sabia que ele podia resolver o problema dela. Marcos está dizendo que essa mãe se preocupou. Qual foi o passo? Passo importante. Fez o quê? Foi procurar Jesus. Segundo passo, pediu ajuda a Jesus. Então, duas coisas importantes que o texto nos fala. Mas no versículo 30, tem um outro detalhe importante. Quando a mulher voltou para casa, o que ela encontrou? A filha liberta. Mas veja que coisa interessante, irmãos. Jesus estava só com ela. A filha estava em casa, possuída. Mas veja como Jesus atende às orações de quem o busca, de quem o procura, de quem bate a sua porta. O que aconteceu? Ele olhou para ela e disse assim: pode ir, a sua filha está liberta. A filha não estava ali. Então, entre a conversa de Jesus com a mulher, enquanto isso acontecia, a garota estava sendo liberta. Veja que aqui mais uma atuação do poder de Deus através de Jesus, sem a presença física daquele que precisava do milagre. Jesus age dessa forma. Quando é que Jesus age dessa forma? Diga assim: quando eu oro, quando você ora. Por isso você ora. Por isso que é importante orar. Por isso que é importante falar com Deus. Por quê? Quando você ora por alguém, aquela pessoa está presente? Nem sempre. Bom seria. Mas nem sempre você tem a oportunidade de agarrar a pessoa, abraçar a pessoa e orar com ela. Provavelmente ela esteja onde? Num leito de hospital, provavelmente ela esteja numa cama, provavelmente ela esteja recebendo até um diagnóstico. Já aconteceu quantas vezes aqui, desde a pessoa dizer assim: olha, orem por mim, porque hoje eu vou fazer um exame e não sei nem qual é o diagnóstico, não é assim? E aí a gente intercede, a gente ora lá em casa, ora no trabalho, ora na rua, ora em grupo, e aí o que acontece? A pessoa volta e diz assim: olha, o resultado foi abençoador. Nós ouvimos aqui na quinta-feira, quem não veio perdeu, o testemunho da irmã Jane, com ser curada de cirrose hepática. Eu confesso a você que se o pai não fizesse nada, eu ia acreditar que ela teria sido curada. Por quê? Porque a própria médica, a médica dela é minha médica, e já tinha dito, completa impossibilidade de cura. Mas ela pegou os exames, levou para um médico, levou para outro médico, levou para um outro médico, todos três deram a mesma análise. Não tem nada. Até uma das médicas, que é amiga dela, eu sei quem é essa médica, disse assim: você operou? Você fez alguma cirurgia? Você fez alguma coisa? Ela disse: não. Por quê? Porque nem aquela manchinha que costuma dizer que o fígado está com problema, não tinha mais. Não tinha mais. Então, a gente ora, a gente intercede. Deus cura todas as pessoas? Não cura. Por que ele não cura? Quando você morrer, você chegar lá no céu, você pergunta a ele. Mas ele não curou todo mundo no tempo dele, curou? Ele libertou todos os possessos, ele libertou todos os endemoniados, ele libertou e curou todas as pessoas? Não. Então tem uma razão, tem um motivo. Eu não sei se eu vou perder meu tempo quando chegar lá para perguntar a ele, mas eu sei que ele atende algumas das nossas orações. Então, meus irmãos, prestem atenção, observem o que aconteceu enquanto a mulher falava com Jesus e a libertação. A menina não estava presente. E mesmo ela não estando presente, o Senhor ouviu o pedido de socorro daquela mãe agoniada. Ela estava agoniada, aquela mãe. E eu fico pensando que aquele demônio não era brincadeira, não. Por quê? Porque ela não conseguiu levar a filha até a presença de Jesus. Mas Jesus precisava disso? Não. Ele a libertou. Qual é a primeira grande verdade que o texto revela para a gente? Primeiro, a oração é uma arma poderosa. Você acredita na oração? Às vezes a gente diz que acredita, mas não ora. E se ora, não ora como deveria orar. Eu fico em crise quando eu peço: igreja, vamos levantar um clamor. Às vezes eu tenho que estar pedindo: irmão, pode orar? Irmã, ora. Por quê? Porque eu não sei o que acontece. Eu acho que isso não é só aqui, não. Não sei, Marcílio e Helena, que tiveram lá na Assembleia de Deus, eu não sei se lá também era assim. Eu acho que menos. Mas a gente pede o povo para orar, o povo não ora. Eu não sei se é medo, eu não sei se é falta de hábito, porque não ora em casa, não sei o que é, eu não sei. E aí a gente que está dirigindo aqui, eu, pastor Edson, líderes de oração, a gente fica esperando. Aí é obrigado a dizer, né, irmão, ora aí, irmã, ora aí. Sabe por quê? Porque não brota do interior da gente um desejo, não é assim?
Não brota uma necessidade como brotou no coração daquela mulher. Por que ela foi lá e se ajoelhou diante de Jesus? Ela clamou, ela era uma estrangeira, ela sabia que podia, ela já foi com o não, porque ela sabia que podia levar um tombo, e Jesus disse assim, sai daqui, vai embora, não vou te atender porque você não é judia. Jesus não fez isso. Talvez porque a gente não precise, é que a gente não tem esse fogo de Deus para orar. Já ouvi alguém lá, as irmãs que ficam lá na porta, às vezes uma ou duas, falam comigo assim, pastor, quando o senhor ora no início do culto, algumas pessoas ficam reclamando lá fora, porque o senhor demora muito. Era para se ajoelhar lá fora e orar comigo, mesmo não me ouvindo. Reclama porque eu demoro na oração. Eu nunca vi isso, mas às vezes chegam essas informações para mim. A pessoa acha que o senhor demora muito quando está orando, e demoro mesmo. Se eu pudesse, eu levava aqui 1 hora, mas é que eu levo em casa um tempo até maior, porque eu oro de madrugada. Agora, está lá fora, as irmãs sabem que não podem abrir a porta enquanto está lendo a Bíblia e a oração. Não é isso, irmã Helena? A orientação que vocês recebem é essa. Por quê? Porque é falta de respeito, é falta de educação. Assim como é falta de respeito e falta de educação, quando o pastor está lendo a Bíblia e orando e os irmãos se levantam para ir lá fora, para fazer o quê? Vai para beber água. Quando é alguém idoso, tudo bem, porque toma diurético, mas não é idoso. Na hora da leitura, na hora do louvor, na hora da oração, se levanta e vai lá embaixo. Meu irmão, só faz isso aqui no templo. Porque, garoto e garota que estudam, não pode fazer isso toda hora na sala de aula, pode? Levantar toda hora para beber água? Não pode. Se você vai fazer algum curso em algum lugar, você sai toda hora para beber água, para ir ao banheiro? Não. Está vendo um filme, tem filme que leva até 3 horas, o camarada não levou, não arreda o pé para pegar mas no culto tem que fazer isso. O que é isso, hein? É falta, isso é uma falta de coerência, falta de conexão com Deus. Por que aquela mulher, mesmo sendo estrangeira, foi ouvida? Jesus ouviu aquela, por quê? Porque ela veio e se ajoelhou aos pés dele, ela levantou um clamor. Irmão, levante um clamor pela sua casa, pelo seu casamento, pela sua história, pelo seu problema, pela sua vida, pela sua família. Levante um clamor, seus filhos, suas filhas, seus netos, suas netas, pelos colegas de trabalho. Quantos colegas você trabalha que ainda não conhecem a Jesus? Levanta um clamor por eles. Não é que não entendamos sobre isso, mas é o que estamos fazendo sobre isso. Às vezes a situação é cansativa, é exaustiva, é longa, obrigando quase à desistência do intercessor, mas não se pode desistir. Às vezes a pessoa por quem o intercessor ora não quer ajuda, não tem interesse em Jesus, não tem interesse na igreja. Tudo bem, ore assim mesmo, clame assim mesmo. Mas o crente tem uma arma poderosa para usar, chamada oração. Meus amigos não querem? Faz mal, eu oro por eles. Meus vizinhos não querem? Não faz mal, eu oro por eles. Minhas filhas não querem? Não faz mal, eu oro por elas. Meus genros não querem? Não faz mal, eu oro por eles. Porque eu quero estar aos pés daquele que é capaz de reverter e de mudar qualquer que seja o problema. Você acredita nisso? Você quer que o problema mude? Você quer reverter o problema na empresa? Quer reverter o problema na casa? Quer reverter o problema na família? Quer reverter alguma coisa na sua história para melhor? Faça o que essa mulher fez. Se ajoelhe, se prostre, busque a presença do Senhor. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, não vai virar o seu, não vai virar o da pessoa, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que ele possuía. Está lá, Jó, capítulo 42, versículo 10. Então, irmãos, não desistam. Orem mais, orem sempre, orem sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. A segunda verdade revelada no texto é que a fé é o elemento chave para o milagre. Qual é o segundo elemento? O segundo elemento é a fé. A fé é o elemento chave para quê? Para a realização do milagre, para que o milagre se cumpra. Você tem fé? Tem, não importa o tamanho da sua fé. Pastor, a minha fé não é que nem a fé daquela irmã que deu testemunho, não. A minha fé não é do tamanho da fé dessa mulher aqui. E qual foi o tamanho que Jesus disse que você precisa ter fé? Nenhum. Ele disse que você precisa ter fé. Ele disse que o tamanho de um quê? De um grão? Qual é o tamanho de um grão de mostarda? Pequenininho. Agora, na verdade, o que se aplica não é o tamanho da semente, é a ação entre a semente que está na sua mão e a semeadura. Porque se você mantém uma semente de qualquer que seja o tamanho dela na sua mão, ela não vai germinar, ela não vai crescer, não vai gerar uma árvore, não vai produzir frutos. Então o que Jesus quis dizer foi isso, não importa o tamanho. Quem é que já viu aqui a semente da sequoia? Quem conhece essa árvore?
Alguém conhece essa árvore? Pessoal aí mais antigo conhece? Não? A semente da sequoia é a menor semente. Tem uma ideia? Quando a semente é plantada, que a árvore cresce, dá para fazer uma casa enorme com a árvore chamada sequoia. Para você abraçar uma sequoia, você não vai conseguir, precisa de mais de 10 pessoas para abraçar o tronco da sequoia, mais de 10 pessoas. Por quê? Porque a sequoia, a semente é pequenininha, mas quando ela é jogada na terra, que ela germina, que ela cresce, ela se torna uma árvore enorme. Então o que Jesus diz? Que não importa o tamanho da sua fé, desde que você aplique a fé, coloque a fé em prática. E aqui nós temos um exemplo de uma mulher que fez isso. Vejam, queridos, ela saiu de casa, fechou a porta, não demonstrou o que ia fazer, o que fez. Ou seja, não fez propaganda, não chamou atenção para si, simplesmente ela foi procurar Jesus. Ela não deu nem bola para quem queria, para quem não queria, para quem gostava, para quem não gostava, para quem era a favor ou para quem era contra, para quem criticava, para quem julgava, porque o que mais temos em volta de nós são pessoas assim, criticam a nossa fé, que julgam a nossa forma de ser cristão. Mas ela, sabe por quê? Porque quem precisa, procura. Tem uma frase aí daquele antigo Betinho, aquele cara que morreu, que fazia aí um trabalho sobre fome, lembra? O que o Betinho falava? Quem tem fome tem pressa. Eu vou te dizer, quem precisa de milagre, não fica cochilando não fica em casa dormindo, fica vendo televisão, não fica fazendo outra coisa, a não ser ter pressa de ver o milagre acontecendo. Busca Jesus, faz oração, consagra a sua vida. É assim que faz. Quem tem pressa de ver o milagre acontecendo, não fica de braços cruzados. Eu quero que as coisas aconteçam na minha vida familiar, eu quero que as coisas aconteçam no meu trabalho, na minha empresa, nos meus negócios. O que eu faço? Meu irmão, para de cochilar. Minha irmã, para de cochilar. Para de ficar ouvindo, está emprestando o ouvido aos demônios, ao diabo. Não, procura Jesus, busca Jesus, fala com Jesus, apresente-se a Ele, como fez aquela mulher, uma estrangeira. Ela veio e se ajoelhou aos pés de Jesus. Ela não ficou silente, ela foi procurar. E quem procura, acha, né? Quem bate, a porta abre, quem busca, encontra, e quem pede, recebe. Quando chega perto de Jesus, ela recebe um balde de água fria, mas ela não desistiu. A gente desiste na primeira reação contra a gente. Somos desistentes. De volta atrás, recua, retorna. Aquela mulher não. Sabe por que Jesus jogou um balde de água fria nela, mas ela não desistiu? Por quê? Porque ela precisava do milagre. Porque ela confiava em Jesus. Porque ela sabia que não ia sair dali sem resultado. Fosse qual fosse o resultado, ela já esperava um deles. Por isso ela não recuou. Quando ela chega perto de Jesus, Jesus olha para ela e diz assim: mulher, primeiro os filhos de Jerusalém, depois os cachorrinhos. Mas determinação demonstrou aquela mulher quando disse: olha, Jesus, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesma mesa do pão. Bingo. Disse Jesus: mulher, grande é a tua fé. Coisa linda, né? Terceiro e último lugar. Terceira verdade revelada no texto: a humildade é uma das portas para a vitória. A humildade abre portas. Presta atenção nisso. Adianta chegar com arrogância, dizendo: sabe com quem está falando? Sabe quem eu sou? Sabe de quem eu sou filho? Né? Sabe, né? O rico que morreu foi para o lugar para onde não foi Lázaro. Né? A gente hoje estudou de novo lá com os adolescentes. O rico disse o quê? O rico olhou para Abraão e disse assim: pai Abraão, eu sou filho de Abraão, sou da linhagem de Abraão. Ou seja, ele tentou se justificar, dizendo que ele deveria estar lá com Lázaro, porque ele era da linhagem de Abraão. Se auto-justificou, não foi isso que a gente estudou lá? E tem muita gente assim, tem muita gente que se auto-justifica. Mas meu pai é evangélico, minha mãe é evangélica, meus pais morreram no evangelho. E daí? Não recebe Jesus como Salvador não, para ver para onde você vai. Não toma a sua decisão ao lado de Jesus não, para ver o que vai acontecer. Não adianta. Isso chama-se auto-justificação. E não serve para entrar no céu. Não serve para a eternidade. Vai ficar para o lado de fora. Se você apresentar esse crachá de auto-justificação, você vai ser barrada. Vai ser barrado. Por quê? Porque só entra no céu por arrependimento. Se não for por arrependimento, não entra no céu. Então tem que ter humildade. Marcos 7, 26 e o 27, Jesus encontra uma mulher grega, Ciro-fenícia, que implora por ajuda para sua filha. Não era nem para ela, era para a filha, que estava possuída por um espírito impuro. Jesus inicialmente parece recusar a ajuda, usando a metáfora de tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos.
No entanto, o que a mulher fez? A mulher responde com humildade, reconhecendo que até mesmo as migalhas da mesa dos filhos seriam suficientes para a filha. Jesus então concede a cura, demonstrando que a fé e a humildade são mais importantes do que a origem étnica ou posição social. Ele fala com ela e ela reconhece a autoridade de Jesus e o poder que há na palavra dele. Queridos, o que essa história nos ensina? Qual é o aprendizado dessa manhã? A história nos ensina sobre a importância da fé, sobre a importância da humildade e da graça de Deus, que se manifesta a todos os que o buscam, independente de cor, raça, povo, diversidade cultural e situação econômica. Deus ama todos, indígenas, árabes, judeus, chineses, africanos, angolanos, americanos, brasileiros, japoneses, portugueses, ucranianos, russos. Deus ama todos. Esse é o coração de Deus. Por quê? Porque Ele amou o mundo e deseja salvá-lo. Ofereceu Jesus para morrer por todos, o Cordeiro Santo foi morto para que nós pudéssemos ter os pecados perdoados. Ele deseja que nós também amemos a todos e falemos com todos que esse amor está disponível aos que desejarem. Por isso nós precisamos continuar. Não podemos desistir. O diabo vai fazer de tudo para você parar. Vai. Ele já tem feito isso com uma dezena de pessoas. O diabo vai fazer de tudo para você não cumprir a missão. Ele vai fazer de tudo para você voltar atrás. Vai colocar família, marido, esposa, filhos, irmãos, irmãs, primos, primas, colegas de trabalho, um monte de gente, porque já ele sabe que todas essas pessoas estão aprisionadas. Então ele vai colocar um monte de coisas, um monte de sugestões, um monte de situações na tentativa de parar o filho de Deus, de parar a filha de Deus, mas você não vai permitir isso, vai? Não, por quê? Porque você foi um escolhido, você é uma escolhida do Senhor, você é filho, é filha do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Essa é a sua fé? Amém? Então não desista, não se engane. Lá fora não tem nada para você, porque o que tem é passageiro, é efêmero. Pode até aparentemente ser bonito aos olhos, cara, chama uma atenção tremenda. É difícil vencer, mas você vai vencer pelo poder do nome de Jesus. É a minha fé, é a minha oração. Faça isso com humildade, com coragem.